Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos amigos do Filosofando, sejamos todos bem-vindos. No programa passado, falamos sobre Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, um dos baluartes do cristianismo primitivo. Esse programa você poderá assistir através do site da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando ou pelo youtube.com/tvmundomaior/filosofando. Hoje, dando sequência ao estudo anterior, nós falaremos sobre Paulo e Estevão, cuja saga, em sublime cooperação, ficou conhecida na esclarecedora obra que leva esse mesmo nome, Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, ditada a Chico Xavier. Trata-se de duas personalidades do cristianismo nascente que muito contribuíram para a compreensão e a propagação dos ensinamentos evangélicos. Estamos falando de Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos, e de Estevão, seu mentor espiritual. Emmanuel, na introdução à magnífica obra Paulo e Estevão, afirma o seguinte: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Portanto, a influência desse mártir sobre Paulo é muito maior do que imaginamos, e é isso que buscaremos aqui esclarecer. No portal de estudos do CEF, você pode complementar seus estudos de filosofia e de filosofia espírita. Acesse www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, ainda como Saulo de Tarso, o que o ligava a Estevão? E depois, o que tornou Estevão tão importante para a vida de Paulo? Então, Márcia, a vida de Paulo de Tarso e a presença de Estevão nessa vida grandiosa que foi a dele é de uma extensão imensa. Se nós buscarmos estudar aprofundadamente Paulo de Tarso e todos os personagens que estiveram envolvidos com o resgate da sua ideia do cristianismo, da divulgação que ele faz após a morte de Cristo, como sendo o apóstolo dos gentios, nós vamos ter uma programação não só extensa, mas de grande importância, né? E tanto assim é que Paulo de Tarso está presente na codificação, né? Existem alguns autores espíritas, estudiosos e pesquisadores que abordaram a personalidade de Paulo de Tarso e de Estevão de uma maneira bastante abrangente. Eu faço menção aqui a Hermínio Correia de Miranda, né? Com uma das obras que ele escreveu, chamado Cristianismo, a Mensagem Esquecida, e José Herculano Pires. Ele escreve várias obras, vários livros sobre o cristianismo, né? Mas principalmente o livro Mistério do Bem e do Mal, onde ele tem uma passagem sobre a atividade de Paulo de Tarso, que eu gostaria de reportar a você, Márcia, e a todos os nossos amigos do Filosofando. Diz Herculano Pires, abre aspas, a atividade de Paulo de Tarso é tida como superior à do próprio Cristo na implantação do Evangelho, chegando-se a dizer que o cristianismo é obra do próprio Paulo e não de Jesus. Há ainda quem veja divergências em torno do Evangelho e das epístolas de Paulo. Ele destaca esse parágrafo, ou melhor, nós destacamos esse parágrafo dos comentários de Herculano, porque ele diz que essa afirmação é absolutamente contrária à visão espírita. Paulo de Tarso não veio substituir Jesus, né? O Livro dos Espíritos diz que tudo se encadeia no universo e, portanto, o papel de Paulo de Tarso na fase de implantação do cristianismo de Jesus na Terra foi fundamental e jamais afastou-se dos ensinamentos de Jesus, como querem alguns, principalmente religiosos de outras vertentes de fé, né?
O próprio mestre veio buscá-lo pessoalmente na estrada de Damasco, o que enfatiza a grande importância desse que foi e é o missionário que veio alicerçar o Evangelho de Jesus e abriu as perspectivas do surgimento do Espiritismo entre nós, né? Diz Herculano que as lutas de Paulo foram intensas e dolorosas após a sua conversão. Mas, diz Herculano, a sua inteligência poderosa e a sua profunda sinceridade levam-no a compreender o cristianismo como ninguém, ou como ninguém ainda o fizera, né? Nem mesmo Pedro e os apóstolos que ainda estavam imersos na ambiência judaica. Paulo sai a divulgar o evangelho sem a mácula judaizante, por terras que nunca haviam recebido tais ensinamentos. E em toda essa área que abrange o Oriente Médio de hoje, Paulo legou aos chamados gentios a herança da mensagem de Jesus. Em Visão Espírita da Bíblia, que é uma outra obra de Herculano Pires, o professor Herculano enfatiza a importância de Paulo nos destaques que envolvem a mediunidade e outras manifestações de espíritos, bem como a definição de Deus como Deus dos Espíritos, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Diz Herculano que a Bíblia é um livro mediúnico que não pode condenar o Espiritismo, pois estaria se condenando a si mesma. Verdade. E para finalizar, no livro Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, professor Herculano, no artigo sobre Paulo contra os personalismos e os interesses pessoais, destaca um trecho da Epístola aos Filipenses, encaminhando Timóteo, o discípulo mais próximo de Paulo, aquele que, como Paulo e João, seguiam e divulgavam com todo acerto a mensagem do Cristo. Então temos João Evangelista, Paulo de Tarso e Timóteo como os grandes seguidores de Jesus, grandes porque fiéis à mensagem de Cristo e ao cristianismo puro dele, de Cristo. É nessa epístola que Paulo alerta quanto ao personalismo vigente na Eclésia de Filipos, que deslustrava a mensagem de Jesus, agregando-lhe pensamentos e opiniões que não lhe pertenciam. Tal como ocorre hoje na mensagem difundida pelas muitas igrejas cristãs e principalmente dentro do próprio movimento espírita, repleto de personalismos e opiniões desarrazoadas de seus adeptos. Poderíamos acrescentar aos 3 grandes seguidores de Jesus, Márcia, a pessoa de José Herculano Pires, tão fiel ao Espiritismo quanto foram João, Paulo e Timóteo ao cristianismo de Jesus. Revendo Atos dos Apóstolos, constantes do Novo Testamento, nós vemos muitas passagens relativas à história de Paulo de Tarso, antes Saulo, conforme você mesma mencionou. Saulo era fariseu, doutor da lei, cidadão de Roma. Sua conversão, seus padecimentos e a difusão do cristianismo iniciada por ele entre os povos não judeus chamados gentios. Porém, o Atos, que foi escrito por Lucas, que o acompanhou em alguns momentos, não relata os últimos momentos de Paulo de Tarso, historicamente considerados através da tradição cristã como tendo sido decapitado em Roma durante o Império de Nero. Estevão é apenas citado como sendo um dos cristãos que fazia parte dos 70 discípulos mencionados nos Evangelhos. Alguns personagens nem aparecem no Atos dos Apóstolos, como Abigail, noiva de Paulo, e irmã de Gesiel, futuro Estevão. Com o surgimento do romance histórico Paulo e Estevão, da autoria de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, como bem lembrou a Márcia, pudemos ter as informações colhidas pela intensa pesquisa que o espírito Emmanuel fez na espiritualidade, sobre esses momentos de grande significado para a história da cristandade e para o espiritismo também. O próprio Emmanuel, na personalidade de Públio Lentulus, tem um breve encontro na Terra com Paulo de Tarso, que o consola após a morte de Lívia no Circo Máximos em Roma. Neste programa, nós vamos inicialmente comentar alguns autores acerca dessa magnífica obra que Chico Xavier se refere como a mais intensa experiência mediúnica da sua vida. No livro Mistério do Bem e do Mal, ainda do autor Herculano Pires, no texto Mistério de Paulo,
Ele comenta que a intensa e imediata conversão de Saulo em Paulo, ou seja, do Saulo perseguidor de cristãos a Paulo, a cristão convicto, é motivo de muita estranheza. Como, de uma hora para outra, uma pessoa transforma a sua violência em pacífica e serena ação para o bem? Que mistério é esse? Como que o Espiritismo poderia explicar esse momento tão pessoal vivido por Paulo? Diz Herculano que a conversão de Paulo não se deu ao acaso, nem de maneira brusca como se costuma apresentá-la. Houve um encadeamento de fatos e acontecimentos ao longo da sua história de Estevão, que o levariam à estrada de Damasco. É exatamente disto que trata o livro Paulo e Estevão, que os nossos espectadores poderão ter e ler com toda a atenção, pois não se trata de mais um romance, mas sim de uma biografia romanceada, que, segundo Herculano Pires, traz uma reconstituição da vida de Paulo, abrangendo aspectos fundamentais da época heróica de expansão do cristianismo. E baseia-se e baseia-se no que realmente aconteceu. Sem Quer dizer, dúvida não é uma alguma. obra de ficção, né, professor? Exatamente, muito bem lembrado. Mas nós vamos fazer uma breve interrupção e voltaremos em seguida. Até lá.